Boa noite a todos que estão presentes aqui no auditório e boa noite também àqueles que vão nos assistir à distância. Vamos iniciar mais um trabalho aqui no Monte Alverne, encerrando a semana de atividades. Nós vamos convidar nosso irmão Rodrigo, que irá fazer uma leitura e um pequeno comentário. E em seguida, vamos passar para a palestra com o nosso irmão Sérgio, que irá explanar sobre o egoísmo. E o livro que eu irei ler é Notícias do Cristo, psicografado por Aristóteles pelos Espíritos Diversos. E a mensagem que eu adequei aqui é preciso fé, né? Que direciona os nossos corações para o tema de hoje, que é se livrar do egoísmo, do orgulho. E inicia assim: sim, é claro, você é livre para pensar ou agir como bem lhe aprouver. Ninguém absolutamente tem o direito de apoquentar a sua cabeça com ideias que lhe repudiem. Muitos religiosos tornam-se antipatizados em diversas circunstâncias, exatamente por manterem a pretensão de converter o semelhante a toque de caixa. A verdade, aliás, é que ninguém converte ninguém em matéria de fé. Fé é uma realidade que nasce, cresce, vive para sempre, ou se recolhe temporariamente dentro de cada um. Todos devemos saber, entretanto, que fé é uma coisa indispensável à vida da criatura. Mas, afinal de contas, o que é mesmo fé? Ora, pelas elucidações alioquentes do Espiritismo, é aquela capacidade de esperança, realização que se adquire no esforço espontâneo e perseverante. Contudo, para que essa capacidade não seja fraca, irreal ou falível, é fundamental que conheçamos com a mente e com o coração aquilo que depositamos a confiança, que neste mundo pode viver sem alicerce de fé? Impossível, porque este poder é que nos faz antever e esperar o futuro, sabendo-se que todos tendemos naturalmente o futuro, e então torna-se lógica e imperiosa a necessidade de visualizarmos, mesmo que palidamente, o logo do caminho que nos mantemos. Caminhar de olhos fechados seria incorrer em graves perigos. Acreditamos, evidente, que não estar sugerindo as preocupação com o dia de amanhã. Preocupação desnecessária não é nunca. Preocupação lícita, isto sim, é o que nos compete todos. É para isso, inclusive, que a terceira revelação está na terra, a doutrina que põe nas mãos do homem o achote da verdade, a fim de que ele passe a viver em função de dias melhores e felizes que realmente chegaram. Todos nós aqui cristãos, tomemos sobre nós o Espírito de Jesus vivendo em nossas vidas. Porque a fé, como Kardec nos traz, ela precisa ter uma razão raciocinada. E a gente vai de fundo a um sentimento que é o Espírito vivo de Jesus, que é o amor à caridade, onde o nosso espírito, onde ele encontra a verdadeira resolução de uma vida segura, de uma vida feliz, onde nós vamos encontrar segurança para vencer em nós as enfermidades carregadas, ainda de dor e de sofrimento de outroras. Pedimos, com essa lição de fé, como fala aqui o nosso espírito, que é o espírito Sebastião, que hoje não acreditamos no hoje, porque o hoje é uma coisa muito rápida, mas aqui confiando numa fé que num futuro melhor vier, né? Que a esperança ela vai trazer esse sentimento de um futuro renovado.
Então, Jesus, se tomamos como Cristo a figura, né, e guia e modelo, a gente vai conseguir vencer essas barreiras da nossa dificuldade que a gente tem perante esse pulo no escuro, esse frio na barriga, que é esse sentimento de eu tenho fé, mas é uma coisa que a gente precisa construir em nós para que se ela concretize em uma verdadeira fé, né? É trabalhando, é ajudando, é aparando, é instruindo, né? Todos aqueles que estão em nossa volta, seja famílias, amigos, conhecidos, ou até mesmo aqueles que não têm a ligação conosco, sanguínea ou às vezes parentesca. Mas vai de encontro à figura de Jesus, que todos nós somos irmãos diante de Deus. Essa é a forma de que um pouquinho daquilo que o meu coração conseguiu alcançar. Eu quero que vocês não tomem só as palavras, mas o sentimento dessa virtude maravilhosa que Deus nos ofereceu através dessa figura máxima que é Jesus o Cristo. Obrigado a todos. Muito bem. Obrigado, Rodrigo. Vou passar para o Sérgio, então. Boa noite a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados. Que a paz esteja conosco em nossos corações, trazendo o alívio que todos nós viemos buscar na casa espírita. Hoje nós preparamos uma exposição que vai se ater à única passagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo do irmão Emmanuel, conhecido de todos. Essa única passagem que ele ditou no Evangelho é intitulada O Egoísmo. Então nós selecionamos também 2 ou 3 passagens do Livro dos Espíritos e outras também contidas no Evangelho. A respeito, palavras de Emmanuel, a respeito desta chaga que devemos combatê-la, esta chaga da nossa sociedade. Então, meus irmãos, primeiramente nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, em sua questão 643, foi perguntado aos Espíritos: se aqui na Terra algum homem que tenha muitas atribulações, seu tempo é curto, se ele estaria isento de fazer o bem, a caridade. E os Espíritos então são bem sucintos. Eles nos falam: todos nós temos condição de sermos úteis à sociedade, à nossa família, à casa espírita. A todos é dado a mesma oportunidade de fazer o bem. Somente o egoísta e o orgulhoso colocam os entraves, então, na sua caminhada. Essa é a primeira questão. Então, todos nós poderemos fazer algo de bom, deixando muitas vezes o nosso conforto, muitas vezes uma situação adversa para que façamos o bem. Nos lembrando que o Evangelho preconiza que a caridade pode ser feita por palavras, por gestos e por ações. Então até aquele irmão enfermo que está jungido a um leito de dor, também pode fazer a caridade. Isso nós podemos observar quase que diariamente no hospital no qual militamos há mais de 20 anos. Enfermos, ajudando uns aos outros, dando exemplo para nós que eu posso aliviar o sofrimento com um simples sorriso, uma simples frase de contentamento.
Questão 913 do Livro dos Espíritos. Pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual é o mais radical? Mais uma vez, os espíritos são sucintos. É o egoísmo. E quando nós falamos em vícios, nós devemos nos lembrar que tudo aquilo que fazemos de excesso se torna um vício, se torna um hábito que muitas vezes pode ser prejudicial para nós. Então, se nós formos estudar os vícios, palavras contidas no Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que todas essas tendências que possam ser prejudiciais a nós, elas estão unidas ao egoísmo, ao orgulho. E para falarmos dos vícios, meus amigos, com propriedade, nós nos colocamos aqui como enfermos em tratamento, porque já tivemos oportunidade de sentir na pele, como se diz, o que é uma obsessão, o que é um vício. Por isso que temos a obrigação de passar para todos que nos ouvem esse encorajamento para vencermos os nossos vícios. Todos nós podemos. Se nós que estávamos lá no fundo do poço, fomos atendidos, fomos auxiliados, com a permissão do nosso Senhor e Mestre, com a permissão de nossos benfeitores diretos, com o auxílio de nossa família, aqueles que não possuem família consanguínea, têm a família espiritual, não estão desamparados jamais. Então nós podemos, sim, é possível. Vencemos os nossos vícios do corpo e da alma. Esses são os piores, porque trazemos arraigados ao nosso subconsciente e o nosso pretérito, que caminha conosco na atualidade. Nós vamos encontrando aqui. Por que será que, para falar do egoísmo, os espíritos superiores, chefiados por Jesus, escolheram Emmanuel? Os benfeitores, eles procuram situar pessoas que viveram realmente as situações das quais elas irão falar para nós nos livros, sejam da codificação ou não. E nós vamos então abrir este pequeno parêntese aqui para falarmos deste Espírito Emmanuel. Sabe muito bem o que ele fala, pois ele, digo mais uma vez, sentiu na pele o que vem a ser o egoísmo, o que vem a ser uma posição social qualquer, que diante do Mestre Jesus, ele não teve como se desvencilhar disso. E trazendo para os nossos momentos atuais também, nós vamos muitas vezes nos defrontar com passagens aonde não abriremos mão do nosso conforto, das nossas facilidades, porque ainda estamos a caminho. Assim como na época relatada no livro há 2000 anos, a época do início ali do cristianismo, hoje em dia também. Não temos as dificuldades da época, mas temos outras dificuldades. Por isso que nós estamos lutando aí diuturnamente contra o egoísmo, contra o orgulho e contra a vaidade.
Então, no capítulo 5 deste livro, há 2000 anos, que é o primeiro livro ditado por Emmanuel contando a sua vida, o capítulo 5, chamado O Messias de Nazaré, Emmanuel vai ter o célebre encontro com o Cristo. Sua filha Flávia, segundo nos conta aqui o livro, sua filha Flávia estava acometida da lepra, que hoje em dia nós sabemos que chama-se hanseníase ou mal de Hansen. Na época de Jesus, era esse o termo que se usava, a lepra, o leproso, o vale dos leprosos, eram pessoas que eram escorraçadas da sociedade, fossem quem fosse. Daí a preocupação de Lívia, esposa de Públio Lentulus, que na época tinha esse nome, não o nome de Emmanuel. Então, Públio Lentulus e Emmanuel são a mesma pessoa. Então, Emmanuel se convence que deve procurar Jesus, contrariado, porque o senador romano com altos cargos. Então ele espera que o movimento das ruas diminua e sai sem chamar a atenção para possivelmente encontrar Jesus e lhe pedir que fosse até sua casa, fosse visitar a sua família. E é interessante que aqui no livro tem uma passagenzinha, Emmanuel, em solilóquio com ele mesmo, chega a perguntar a si mesmo, como nós vamos nos entender? Como eu e Jesus vamos nos entender? Porque a minha posição é uma, a dele é outra. Então vejo que Emmanuel se considerava superior a Jesus. E aí ele começa a se envolver numa vibração, num magnetismo muito grande ali próximo ao lago de Genezaré. Começa a ter quase que um desdobramento e senta-se a um banco. E dali a alguns instantes ele percebe alguém se aproximando. Depois nós vamos ler aqui porque é muito poético ele tentando descrever Jesus. E ele fica tão atraído por aquela figura belíssima do Mestre e que não consegue então ter um diálogo com Jesus. Jesus, lendo os seus pensamentos, vai encetar com ele um diálogo. Então nós vamos ver aí aqui o orgulho, o tamanho de Emmanuel, que ele não teve condições de abandonar ali sua farda, abandonar seus pertences e seguir Jesus. Jesus fala a ele, não penses que eu estou aqui por tua causa. Primeiro golpe no egoísmo de Emmanuel. Não estou aqui por tua causa. Estou aqui pela aquela que está em sua casa, sua esposa e sua filha. Está sofrendo de lepra, como ele mesmo fala. Então, nesses rápidos diálogos entre o Cristo e Emmanuel, fica evidente ali. Se eu não abrir mão de facilidades que aparentemente me são agradáveis, se eu não souber me colocar diante das provas, muito difícil será a nossa caminhada aqui na Terra, porque, como nós vamos observar, o orgulho é chamado por Emmanuel de um monstro devorador das consciências. Então nós não estamos lidando com qualquer vicissitude, com qualquer defeito de nossa personalidade. Nós estamos lidando com vamos dizer assim, quase que uma forma, pensamento, que se nós não tivermos o cuidado, nós passamos a nos achar superiores, até mesmo as pessoas de nossa família. E nós que estamos trilhando essa escola espírita, nós temos que ter esse bom combate, todos os dias, para nós nos lembrarmos que somos irmãos uns dos outros
que nós não estamos aqui à passagem. E aquelas pessoas que convivem comigo na família, no trabalho, na sociedade como um todo, somos todos importantes uns para os outros. Uma passagem sobre o egoísmo do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem do Espírito Adolfo. Homens, por que vós lamentais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. Muitas das mazelas que nós estamos vivenciando hoje é justamente: eu quero o bem para a minha família, eu quero o bem para a minha nação, eu quero o bem para o meu condomínio onde eu resido, eu quero o bem para a minha empresa onde eu trabalho profissionalmente, eu quero o bem para as pessoas que estão próximas a mim. E aqueles outros, meus irmãos, em humanidade, nós não nos preocupamos com ele. Outro dia, nossa irmã Isa postou no grupo que nós temos aqui, de WhatsApp, uma mensagem dita por Chico Xavier, a imagem e o áudio originais, onde Chico, triste porque uma pessoa de sua família estava em sofrimento, ele chorando e ali meio que no desespero, Emmanuel se aproxima e diz a ele: por que choras, meu irmão? Ué, Emmanuel, minha parente está passando necessidade, olha aí, está deixando seus filhos em casa, problemas mentais. Então Emmanuel diz para ele: por que tu não choras pelos outros? Você está chorando agora porque é sua parenta. Então, quando todos nós estamos vivenciando uma situação, meus irmãos, a nossa dor se dilata, o nosso sentimento de fraqueza se dilata, nós vamos nos encontrar ali desamparados. Nossa, por que será que isso está acontecendo comigo? Então, quando a dor fica mais próxima, quando a dor nos acomete, nós temos a tendência a nos queixar. E isso não é possível, meus irmãos, porque todos somos amparados. Antes de nós reencarnarmos, espíritos capazes nos endossaram a encarnação para vir conosco, nos auxiliando. Então, se uma prova está acontecendo na minha caminhada nesse momento, é porque nós temos que atravessar essa prova. Muitas vezes essa prova vai ser o divisor de águas em nossa encarnação. Eu suplantando essa prova aqui agora, as coisas passam a melhorar. Falávamos dos vícios, o vício do álcool, da bebida alcoólica, eu conseguindo me desvencilhar deste vício, as coisas tendem a melhorar. As minhas companhias espirituais passam a ser outras. Os benfeitores têm condição de se chegar ali, nos levantar após uma queda. Capítulo 11, esse mesmo capítulo do qual nós fizemos aqui o leve esboço sobre a passagem de Emmanuel. No item número 4, a prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quais máximas? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo e a si mesmo como eu vos amo. Palavras de Jesus. Então, a prática desse amor ao próximo
ela tende a nos amparar e destruir o egoísmo em nós. Todos nós que temos um trabalho profissional onde nós lidamos com o ser humano, com o próximo, com o meu irmão, tem grande parcela, perdoem, tem grande possibilidade de irem trabalhando em si o egoísmo e a vaidade. Porque nós vamos encontrar pessoas das mais variadas tendências. E aí pegando a prática, nós pegando ali uma certa prática no convívio com as pessoas, hoje eu consigo ser uma pessoa bondosa, sem reclamar, engolir aquele orgulho que muitas vezes vem de supetão, né, como se diz. Outras vezes eu não vou conseguir, vou estar num mau momento, vou estar chateado com alguma coisa, e aí quando vem aquela prova, eu vou escorregar novamente. Mas e tendo a consciência de que nós somos capazes, que nós estamos em aprendizado aqui na Terra, nós temos que nos levantar novamente, levar aos céus as nossas orações e continuarmos a batalha. E se pudermos até reconciliar com aquela pessoa, aquele irmão que estava naquele momento ali, é de bom alvitre. Então vamos ler aqui a passagem do capítulo 11, onde Emmanuel fala sobre o egoísmo. É só um trecho. A mensagem é um pouco mais longa, nós tiramos apenas o primeiro trecho. O egoísmo por Emmanuel. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. E cabe ao Espiritismo esta tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Então vejam, meus irmãos, a importância da escola espírita na Terra. Há mais de 150 anos que os profitentes vêm trilhando o caminho com muita coragem, principalmente em solo brasileiro. Quantos irmãos nós temos para seguir os exemplos de fé, de abnegação, os exemplos que vão realmente nos mostrar, vale a pena eu me dedicar um pouco, vale a pena eu tentar remover essas mazelas que ainda habitam em nosso pensamento, em nosso sentimento. É a maior batalha, segundo palavras de Emmanuel, a maior batalha que nós temos que ter a maior coragem, é contra nós mesmos. Não contra o meu próximo. Se eu tiver condições de exercer a paz dentro de mim, se eu conseguir entender as minhas tendências que muitas vezes vão nos levar aos vícios, as tendências nos remetem ao nosso pretérito. Então, se hoje eu sou uma pessoa inquieta, belicosa, tudo eu quero levar ao extremo, vamos rever o nosso posicionamento. Todos os dias, quando colocarmos a nossa cabecinha no travesseiro, vamos fazer aquela reflexão gostosa que Santo Agostinho nos orienta na questão 919 do Livro dos Espíritos. Vamos conhecer a nós mesmos, vamos saber das nossas más tendências, vamos saber a minha real necessidade. Qual a importância de estar na casa espírita? Qual a importância de olhar para o meu familiar com carinho? A prova dele não é igual à minha prova. Muitas vicissitudes que os irmãos estão atravessando
poderia ser tirado de letra por outra pessoa. Cada um tem o seu problema. Cada um vai ter a sua dificuldade. Continuando. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias na terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, como nós dissemos, Emmanuel sabia a fundo o que vem a ser essa chaga da sociedade, o egoísmo. Ele pôde vivenciar na sua estada, na época de Jesus, por ter esse encontro com Cristo. Será que nós vamos ter algum encontro com Jesus? Será que já tivemos? Será que estamos tendo um encontro com o nosso Cristo interno? Como estamos nos comportando? Se os nossos pensamentos, eles são forças construtivas para o bem ou para a desarmonia, como estão os meus pensamentos? Como se diz hoje em dia, como é que está o meu foco? Eu estou focando, qual é a importância do meu direcionamento, da minha atenção, seja profissional, seja familiar? Onde eu estou colocando as minhas necessidades? Para o meu bem-estar e daqueles que me acompanham ou para a comunidade de uma forma geral? Porque se nós estamos aqui trilhando a escola espírita todos os dias, uns dando as mãos uns para os outros, que atividade eu posso me engajar? Onde eu posso vislumbrar ali um caminho para as minhas mazelas? Porque se nós ficarmos estagnados, meus irmãos, chegará o dia que nós estaremos já com os cabelos encanecidos, os filhos já vão ter crescido, já estarão com as suas vidas próprias, e nós vamos olhar para trás e vamos ver o que eu fiz de bom, o que nós fizemos de bom. Tenho algo a me orgulhar, no bom sentido? Tenho algo a me queixar da vida, das provações que eu atravessei? Eu só posso dobrar os joelhos e agradecer. Muito obrigado, benfeitores espirituais. Muito obrigado, Jesus, pelas oportunidades de arar a terra do meu coração, a terra dos meus sentimentos. Porque é dessa forma que aquela semente que o semeador sai a semear já todos os dias, ela vai cair no solo de nosso coração. E o solo, como já estamos trilhando há muitas e muitas encarnações de dor, de sofrimento, de prova, aquele solo já está um pouco mais receptível à semente. E a semente então ali vai brotar. Vai brotar no solo do nosso coração. Nós vamos nos sentir bem. Jovan citou aqui a caravana da fraternidade, que todos os meses vai a São Gabriel. Quem nunca foi, vale a pena. Porque quando lá chegar, nós vamos nos deparar com uma realidade muito difícil. O Jovan citou há cerca de 7 anos que eles têm esse trabalho em São Gabriel. E se nós perguntarmos ao Jovan que há 7 anos atrás como era a situação daquelas pessoas, era uma situação.
E hoje em dia, 7 anos depois, a situação é outra. Já estão numa situação melhor, estão progredindo, não só materialmente, como também espiritualmente. Então, olha que oportunidade que se tem de se melhorar uma sociedade. Nós não vamos pegar uma pessoa só, vamos dar ali uma cesta básica para a senhora pode ir para casa, vai com Deus. Não. É uma sociedade, meus irmãos, é uma comunidade. Mais de 60 famílias estão sendo auxiliadas ali. Então esse é o meu tratamento. Você ainda tem dificuldade de olhar o meu próximo como meu irmão? Esse é meu tratamento. Cheguei em São Gabriel, vamos ver aquelas famílias ali. Muito bem, voltamos para casa, de alma lavada. E muitas vezes nós é que vamos buscar lá o lenitivo para as nossas dores, e não ao contrário. Ao chegar numa comunidade dessa, nossos problemas se tornam minúsculos, e nós aí podemos ver ali que a divindade age através das nossas mãos. De que outra forma poderia acontecer esse auxílio mútuo? Somente através das pessoas de bom coração. Temos ali nossa irmã Yolanda, médium há muitos anos aqui da nossa casa, que também tem uma atividade filantrópica no hospital de base, principalmente, onde eles levam lanches, levam um sorriso, levam a música. 2 ou 3 pessoas participantes levam um violão, levam ali um pandeirinho, levam música. Já pudemos acompanhar o grupo carinhosamente chamado Grupo Irmã Dulce. Já tivemos a oportunidade de acompanhá-los umas 2 ou 3 vezes nessa tarefa belíssima. Qual o valor para um irmão nosso enfermo, saído da UTI há 4 meses, saiu da UTI, estava numa cadeira de rodas ali, e ao escutar aquela musiquinha, se não me engano, era até do Alceu Valença, e esse irmão então se levanta da cadeira de rodas e até ensaia uns passos. Nós tivemos até que chegar perto dele e dizer assim: calma, irmão, calma. Sente, tá bom. Não era capaz de ele ter um outro problema ali, né? A emoção muito forte. Então são historietas que, se nós formos ficar aqui, nós vamos passar a noite contando histórias para vocês da atuação de Jesus junto a nós. Uma tarde dessa que se passa no hospital de base, uma manhã dessas que se vai a São Gabriel, uma manhã dessas que se fica aqui no Monte Alvério, na farmácia fitoterápica. A farmácia fitoterápica ali tem uma vibração, uma energia tão gostosa que outro dia eu fui visitar os nossos irmãos ali na terça-feira à noite. Quase que as lágrimas correram dos nossos olhos. É um trabalho belíssimo. A natureza é uma boa oportunidade de nós enxergarmos ali Deus, a divindade. O Livro dos Espíritos mesmo traz essa questão para nós. Onde podemos observar a divindade? Onde podemos observar Deus? Vede a natureza. E se a farmácia fitoterápica, com todo aquele amor e carinho, as ervas que são trazidas ali, os extratos que estão ali aguardando serem manipulados, aquela farmácia, acredito que todas, ela está preparada para serem retirados dali as essências curativas, os medicamentos curativos. Então, cada detalhe desse, se nós formos olhar com carinho, nós vamos enxergar ali, meus irmãos, a fraternidade, que são as antíteses do orgulho. Então a humildade, a fé, o carinho uns para com os outros estarão pouco a pouco dentro de nós,
como se fosse um grande sistema imunológico, tentando nos mostrar que o egoísmo não vai nos levar a nada. Nos dias atuais, as nações ricas do nosso planeta têm condições de comprar insumos, de fabricar vacinas, medicamentos de última geração, e aqueles irmãos que estão em países ditos do terceiro mundo. Como é que esse pessoal está se virando sem vacina, sem nada, apenas com a ajuda humanitária que vai até eles levar um consolo? Então, será que as grandes nações não podiam, num momento de extrema necessidade planetária, não podiam se dar as mãos e falar assim: é chegado o momento de todos nós batalharmos contra essa doença? Vamos pesquisar, vamos correr, vamos ir a fundo, vamos tentar uma solução. E nós estamos vendo ao contrário, né? Uma guerra, um jogo de poder, jogo de mentiras, fake news para tudo que é lado. Infelizmente, esses irmãos que são merecedores das nossas melhores orações e preces, porque são nossos governantes, nós temos que deixar de lado preferências partidárias, preferências clubísticas e nos elevarmos pedindo para o Brasil, esse país riquíssimo, nos lembrando que nós temos um anjo brasileiro que nos auxilia, é o anjo Ismael, pouco lembrado. Então levemos, meus irmãos, as nossas melhores vibrações, pedindo uns pelos outros. Se nós gostamos de vir ao Monte Alverne, se nós temos aqui carinho pela nossa casa, é o nosso dever fazer também essa corrente de oração e pedir pela nossa casa, que a nossa casa continue de portas abertas, recebendo a todos aqui com muito carinho nas diversas atividades. Eu tenho que me lembrar dos pacientes que estão lá, meus irmãos, nossos irmãos, com muito carinho, pedindo por eles. Chegamos na casa espírita num dia do trabalho de desobsessão, vamos nos lembrar daqueles irmãos, porque são muitos, nós vamos falar, ganha muito tempo, mas nós sabemos onde estão todos eles ali dentro do hospital, vamos mentalizando, vamos mentalizar a sua enfermaria, vamos mentalizar o seu leito, vamos mentalizar os médicos e os nossos irmãos de profissão, os enfermeiros também, os colaboradores da limpeza que estão ali para deixar o nosocômio em condições saudáveis. Temos os irmãos da vigilância que estão ali para nos proteger. Então eu devo mentalizar a casa em que eu milito profissionalmente, com muito amor e carinho. É dali que nós tiramos o nosso sustento. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar uma condição como essa. Se nós habitamos um local não muito adequado, de acordo com as nossas possibilidades, o nosso entendimento, calma. Falamos de São Gabriel, vamos até São Gabriel, ver onde aquelas pessoas estão domiciliadas. Vamos aqui mesmo, no Distrito Federal, em algumas favelas que nós temos aí. Vamos ali no hospital, ver quem está em cima da cama há mais de 20 anos. Então, meus amigos, o meu problema não é maior do que o problema do nosso irmão Jeová. O problema do Jeová não é maior do que o problema do Cristóvão, que por sua vez não é maior do que o problema do Renato. Então, se nós podemos ajudar uns aos outros, através das orações, através das preces, este momento que nós estamos tendo aqui, de harmonia e de paz, vamos nos lembrar das pessoas que estão necessitadas. A minha mãe está em tal cidade, vamos pedir por ela.
Nosso irmão está viajando nesse momento, vamos pedir por ele. Tenho o meu irmão enfermo que está lá no hospital apenas por um fiozinho, aquele fiozinho que daqui a um pouco vai ser desatado, ele vai voltar para o plano espiritual. E aí então nós dilatamos o nosso campo da observação. Nós dilatamos a nossa mente, já nos preparando para amanhã depois, quando nós desencarnarmos, não termos tanta dificuldade ao abrir os olhos do outro lado e estarmos abertos ao entendimento. Vamos encontrar com os nossos familiares queridos, aqueles que nem conhecemos, que nos ajudaram, mas vamos ter disposição para continuar o trabalho, para continuar na seara, porque se nós estamos passando grandes dificuldades aqui no momento, se nós não fizermos jus para aproveitar a encarnação, como vai ser a próxima encarnação nossa? Em que mundo vamos habitar? Qual o corpo físico que eu estarei envergando? Terei defeitos da personalidade? Terei aumentado as minhas tendências? Então, vamos nos preparar a partir de agora. Vamos ser pessoas melhores. Ninguém precisa conviver com os nossos desafetos, as pessoas que nós sabemos que são difíceis, mas ao menos não vamos desejar nada de ruim para aquela pessoa, vamos orar por ela, vamos tentar de alguma forma ajudá-la. Muitos de nós que militam também em grupos mediúnicos, quantas vezes podemos observar os irmãos aqui e vem simplesmente agradecer. Agradecer a oração que fizemos, agradecer apenas uma palavra que foi dita com carinho e com fé. Essa é a prática onde nós vamos ver tudo isso que nós estamos lendo nos livros. Os livros, teoria. Claro, os autores são aquém de qualquer dúvida, Francisco, Cândido Xavier e Emmanuel. E quando nós lemos aí aqueles irmãos inebriados, como ficou Emmanuel ao encontrar com Jesus, como falamos há pouco, será que nós encontramos com Jesus também, em algum momento? Quando nós pedimos, será que o Cristo vai enviar uma prova para mim, para me testar? Será que eu vou ter um problema com meu filho para tentar resolver através do amor? Como é que eu vou querer que um jovem de 13, 14 anos tenha a mesma experiência de vida do que seus pais já com 50, 60? Então temos que acolher o nosso filho, o nosso parente, aquele que está conosco ali no caminho. Porque cada um de nós vai ter uma necessidade premente, uma necessidade primeira ali. Sérgio, mas eu já tentei de tudo, não consigo ajudar. Aquele é meu familiar, aquele meu irmão, aquele meu colega de trabalho. Então calma. O momento dele vai chegar. A sua estrada de Damasco vai chegar. Aquele momento em que ele vai se deparar com a grande dificuldade da sua vida, vai chegar. Mas que não sejamos nós aqueles que irão ser portadores dessa necessidade maior. Nos lembramos da passagem do Evangelho. É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo chegue. Vamos olhar aqui o tema. Já está no finalmente. Já estamos no finalmente. Ah, está aqui. Muito obrigado.
Gostaríamos de homenagear a todos que estão aqui em nosso salão, Allan Kardec. Muito obrigado pela paciência de vocês. Homenageamos aos irmãos que estão em casa também, que vão nos ouvir depois. Inclusive, temos os canais aí no YouTube, Facebook e Instagram aqui do Monte Alverne. As exposições ficam todas lá para os irmãos também assistirem mais tarde, quando tiverem condições. E a nossa homenagem também se estende aos benfeitores de nossa casa, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Bezerra de Menezes, Dr. Langerton, Tia Azul, a mãezinha querida de nosso irmão Ariston, também homenageamos o nosso irmão neste momento. Nós vamos ler para vocês aqui o poema que a esposa de Emmanuel fez para ele e que serve para todos nós. Um poema lindíssimo. Nós vamos fechar a exposição com esse poema. Desejando a todos os irmãos um excelente fim de semana, um domingo abençoado com a família. Vamos ao poema de Lívia para Emmanuel. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Que Jesus nos abençoe e que assim seja, meus irmãos.